Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal e hoje nós temos uma temática do momento que é o uso da inteligência artificial na prática docente, especificamente no ensino superior. Algumas mudanças pedagógicas e experiências, além de desafios. Vamos conversar sobre esses assuntos. E como reflexão inicial, nós temos aqui uma palavra da Maria Arminda Nascimento Arruda, que diz assim: formar hoje é também absorver os novos temas e problemas do mundo contemporâneo. Então, não podemos dissociar o mundo, a realidade em que vivemos, a tecnologia, as novas metodologias da formação dos nossos estudantes. Tá? Então, temos que absorver tudo que há de novo, tudo que está surgindo no momento, compreender todas essas nuances para que a gente esteja mais preparado para aplicar, compreender essa nova realidade. Então, esse é um tema fundamental porque envolve não só questões como vamos nos apropriar dos avanços das tecnologias de ponta, mas como a formação de estudantes ultrapassa a transmissão de conteúdos. Então, se refletirmos hoje em provas como Enem, ENAD, concursos, todas as questões elas são, de certo, pensadas para a reflexão, para a interpretação. Então, não há mais espaço para um ensino pautado em gravação de conteúdos, ou ainda um ensino em que não valoriza a capacidade criativa dos nossos estudantes. Bem como não podemos mais conceber um ensino em que as tecnologias elas não existem. Ou seja, eu, como docente, fingi que essas realidades não existem. Então, é necessário e importante, nos tempos atuais, que você não só reflita, mas também utilize e adote tecnologias, inteligência artificial e outras práticas mais modernas no seu fazer pedagógico. Não quer dizer que uma coisa que surge, ela vem para substituir as outras, mas ela vem para complementar, para que facilite o nosso trabalho e permita com que os nossos estudantes tenham uma formação muito mais global. E para que a gente possa dar continuidade nessa nossa conversa, é importante que vocês entendam o que é a inteligência artificial. Né? Então, a IA é tanto uma ciência que busca construir bases para que as máquinas possam realizar tarefas antes realizadas por humanos, que simulem a capacidade do ser humano de pensar e resolver problemas, quanto também é o próprio software ou o sistema ou programa que propõe a automatização de tarefas, além de entender as interações humanas. E esse campo científico, ele busca criar máquinas cada vez mais inteligentes e que são capazes aí de reconhecer objetos, vozes, faces e que tenham raciocínio para que possam solucionar problemas de forma muito mais eficiente. Então, a solução de problemas, a tomada de decisões são duas características muito fortes aí da inteligência artificial. E muitas pessoas acreditam que a inteligência artificial ainda está muito distante, ainda é algo que olha, faz parte do cinema ou da televisão. Não, gente, a inteligência artificial está no nosso dia a dia. Então, a todo momento, estamos aí interagindo com sistemas e máquinas que já têm inteligência artificial embutida. Então, no seu dia a dia, você também já deve ter utilizado aplicativos como Waze, Google Maps, e todos eles utilizam a IA para traçar rotas muito mais certeiras, visto que o caminho pode ser esse. Porém, hoje, pode ter uma interrupção, pode ter um buraco, pode ter uma situação nova, um desvio, e que rapidamente essa ferramenta tem que ser capaz de recalcular essas rotas, fazendo com que você consiga chegar de maneira segura e mais rápido onde você deseja. Eles também são capazes de cruzar dados de inúmeros lugares, com dados de inúmeras corridas, com dados em tempo real de inúmeros usuários, para encontrar as melhores rotas, otimizando o tempo e evitando problemas no trânsito. Além disso, outro exemplo muito prático são programas de streaming de TV ou de música. O que será que a Netflix sabe exatamente o filme que você gostaria de assistir? E como é que o Spotify adivinha o estilo de música que você gosta?
Não é à toa que eles estão ali por detrás, a todo momento, rastreando o teu perfil, sabendo exatamente quais músicas você escuta, quanto tempo escuta e a probabilidade que tem de você gostar daquele novo estilo musical que ele vai selecionar com base nas tuas preferências. Então, aplicativos como o YouTube, entre outros aplicativos de streaming em geral, tá? Eles utilizam a IA para entender melhor você. São sistemas inteligentes que rastreiam o comportamento do usuário e, dependendo de como você se conecte com a sua conta, esses dados ainda podem ser cruzados com suas redes sociais e pesquisas na web, para chegar exatamente nos modelos e nos estilos que você de fato vai gostar. Então, não é nada de mágica, são aplicativos de inteligência artificial que estão ali por detrás, agindo e fazendo com que essas músicas, filmes possam ser selecionados para te agradar, para que você possa assistir e consumir mais conteúdos. Então, compreendendo melhor, no sentido aí mais amplo, a inteligência artificial se refere a sistemas de computador que são capazes de realizar tarefas que usualmente requerem conhecimento humano. A assistente de voz, a Siri da Apple, por exemplo, as recomendações de compras da Amazon, o compartilhamento de corridas do Uber, o tradutor do Google, são alguns exemplos de como a inteligência artificial faz parte das nossas vidas. Então, jamais diga que é uma coisa do futuro, afinal de contas, é algo do nosso cotidiano. Portanto, vivemos, gente, numa era em que a inteligência artificial está aí transformando profundamente todos os aspectos da nossa vida, no comércio, na indústria e a inteligência artificial agora é uma commodity, ou seja, é um produto, uma mercadoria muito valiosa e que está sendo integrada a tudo. Então, se você utilizava um aplicativo para preparar slides, agora esse aplicativo ele tem inteligência artificial e é capaz de preparar os slides só você dando um tema. Se você utilizava um aplicativo para criar questões de múltipla escolha, agora temos por detrás uma inteligência artificial que é capaz de, com as perguntas que você indicar, criar automaticamente esse questionário. Então, a inteligência artificial tem sendo embutida em recursos que nós utilizamos para otimizar as rotinas. E a educação, ela não poderia ficar de fora dessa revolução, né? E essa integração nesse campo específico é muito promissora, mas também levanta aí importantes questões, né, polêmicas e também questões éticas sobre a produção, geração de conteúdos. E nós temos ali um grupinho de resistentes e outro grupinho de defensores. E há um intenso debate com opiniões mistas a favor e contra essa nova realidade. E à medida em que nós avançamos em direção a um cenário educacional cada vez mais tecnológico, é essencial compreender o potencial da IA para aprimorar a educação e como podemos garantir que essa tecnologia sirva ao melhor interesse dos educadores e dos alunos. E será que proibir é o melhor caminho? Ou seja, se eu disser que é proibido utilizar a inteligência artificial na minha disciplina, vai fazer com que os meus alunos aprendam mais? Vai fazer com que eles estejam mais preparados para o futuro? Gente, proibir não é o caminho, mas sim educar. Além de não adiantar, ainda torna-se uma exclusão da realidade, uma exclusão digital. Então, a educação digital, a cultura digital, o aprender sobre o digital hoje é um conhecimento importante, é uma informação que é necessária para a vida dos nossos alunos. Afinal de contas, eles vão conviver numa era em que a inteligência artificial vai estar cada vez mais integrada a tudo. Então, proibir, esconder, omitir não vai preparar essa nova geração para esses desafios que eles vão encontrar no mercado de trabalho. E muito se questiona, será que a inteligência artificial vai substituir a figura do professor? Bom, hoje a inteligência artificial ela é alimentada com conhecimentos que os seres humanos colocam, tá? Ela é capaz de produzir muitos conteúdos, gerar muitas informações, automatizar muitas rotinas, porém, nessas questões humanas de sensibilidade, interação, ela não é muito boa. Então, eu digo que como a tarefa docente exige muito essa interação e esse olhar sensível para as dificuldades,
para o nosso aluno como um todo, a IA ela não será capaz de substituir todas as funções do docente, mas é claro que ela poderá substituir parcialmente algumas tarefas realizadas pelo professor. Porém, é sempre importante que o professor supervisione o que a IA entrega como resposta, porque ela pode errar também, né? A própria ferramenta, ela já diz que ela não é 100% eficaz e que as pessoas precisam analisar possíveis erros. E essa tentativa de substituição da inteligência artificial na figura do professor virou uma notícia muito recorrente na mídia, né? Então temos aqui o governo de Minas aplica inteligência artificial na correção do Enem. ChatGPT para produzir aulas, entenda a proposta do governo de São Paulo. E o que dizem os especialistas? O governo de São Paulo avalia utilizar inteligências artificiais para aprimorar conteúdo digital nas escolas estaduais. São Paulo vai usar IA para elaborar aulas digitais da rede pública. E o governo de São Paulo quer usar a inteligência artificial para o preparo de aulas. Será que isso tudo vai realmente surtir bons resultados? E aqui nós temos uma recomendação forte de leitura, que é o Consenso de Pequim, que são recomendações para o aproveitamento da inteligência artificial na educação. Então, muitas instituições já estão utilizando a inteligência artificial de alguma maneira, porém, nem todas elas têm uma recomendação já escrita sobre o que pode e o que não pode, os limites dessa utilização. Tá? Eu sempre brinco dizendo assim, olha, se hoje um aluno fizer uma monografia, uma dissertação, utilizando o IA para uma determinada instituição, e ele copiar trechos de lá, será que essa instituição poderá, de fato, punir esse aluno se lá não há legislação quanto ao uso de inteligência artificial? Né? Então, fica uma pergunta no ar, né, para que o pessoal do lado jurídico possa refletir e dar, né, a devida importância ao tema e indicar as instituições que criem legislações próprias. Então, esse documento, né, o Consenso de Pequim, ele tenta responder essa seguinte pergunta: como tirar o máximo proveito de inteligência artificial na educação, minimizando os seus riscos? E em 2019, esse Congresso de Pequim tornou-se o primeiro documento da história a oferecer recomendações sobre o uso de IA. Então, o consenso que foi adotado durante a Conferência Internacional sobre Inteligência Artificial na Educação afirma que a integração sistemática de IA na educação permite enfrentar os maiores desafios da educação atual, bem como inovar as práticas de ensino e aprendizagem e, em última instância, acelerar a realização dos ODS 4, ou seja, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, número 4, que é educação de qualidade para todos. Então, o texto oferece uma série de recomendações a governos, organizações internacionais e a própria Unesco, que, entre outras coisas, tem um papel aí de desempenhar no apoio aos formuladores de políticas educacionais a implementação de medidas e recomendações necessárias para essa utilização de maneira mais efetiva, segura e consciente. Bom, mas por que é necessário, de fato, pensar essa relação entre inteligência artificial e o professor? A crescente presença de inteligência artificial no cenário educacional exige uma análise crítica, reflexiva sobre essa tecnologia e como que ela pode integrar de maneira eficaz ao papel docente. Então, essa reflexão sobre essa relação não apenas ajuda a garantir o sucesso do aprendizado, mas também a preservar a essência da educação, os valores humanos, a discussão, a interação, que é tão importante no processo educativo e que não pode ser substituído pela máquina. Em primeiro lugar, pensar na relação entre inteligência artificial e professores é crucial para aprender como essa tecnologia pode ser usada para aprimorar a qualidade da educação. E a inteligência artificial ela tem o potencial de personalizar o ensino, adaptando-se aí às necessidades individuais dos alunos e identificando as áreas de melhoria, principalmente proporcionando feedback de maneira imediata. No entanto, essa implementação ela deve ser feita com cuidado e considerando também que a inteligência artificial possa completar e não substituir a função do professor. Portanto, a reflexão sobre como equilibrar automação e interação humana é fundamental. E nós temos algumas
ferramentas de IA que podem ser utilizadas na educação. E entre elas nós temos a questão da personalização do ensino. Então as plataformas que antigamente elas eram consideradas um luxo numa instituição de ensino, agora elas são necessárias e obrigatórias. Então plataformas como Moodle, Blackboard, Google Classroom, elas podem ter por detrás inteligência artificial que analisam o desempenho individual de cada aluno. Eles sabem exatamente como, quando, de que maneira, quais os instrumentos, quais as mídias que são mais escolhidas por cada aluno e podem dizer exatamente como esse aluno aprende. Então, é o famoso Learning Analytics, ou seja, um analisador da aprendizagem, né, do perfil do estudante. E assim eles podem, né, personalizar ambientes para facilitar o aprendizado de conteúdos por cada um dos alunos de uma turma. Além disso, nós temos os assistentes virtuais. Eles podem fornecer explicações adicionais, recursos de aprendizagem, orientações, garantindo aí um suporte constante, mesmo fora do horário de aula. E as avaliações automatizadas, ou seja, testes eles podem ser criados com base em textos, em vídeos, em materiais, e assim eles podem facilitar a avaliação do aluno, né, testando ali seus conhecimentos e também otimizando o trabalho do professor ao elaborar esses tipos de atividades. Nós temos também análise de dados educacionais, ou seja, uma estatística, né, muito bem apurada sobre quanto tempo ele fica, como ele faz, como ele, né, realiza a sua aprendizagem, e isso ajuda os educadores a tomar decisões sobre reforços, sobre maior atenção a cada um dos estudantes, além de quais estratégias de ensino são mais eficazes para atingir as dificuldades de cada estudante. Além dos tutores virtuais, né, que são aí programas que podem fornecer orientações e apoio personalizado aos estudantes em áreas específicas, como matemática, idiomas. Eles oferecem exercícios interativos, feedback imediato para melhorar o aprendizado dos nossos alunos, além da tradução automática, que podem ser ferramentas de tradução que estejam baseadas em IA, facilitar a comunicação entre alunos de diferentes idiomas, provendo aí uma maior inclusão. Ou seja, dentro de uma turma eu posso ter alunos que falam inglês, francês, espanhol, e a ferramenta ela pode traduzir todas as comunicações, permitindo aí uma comunicação fluida entre todos aqueles indivíduos, independente do seu idioma de origem. E aí nós temos uma segunda recomendação de leitura, que é o texto 10 Facts About Artificial Intelligence in Teaching and Learning, que foi produzido pela ONG canadense Contact North, financiada pelo governo da província de Ontário. Neste texto sobre esses 10 fatos sobre a inteligência artificial no ensino-aprendizagem, ele nos possibilita aí compreender melhor as formas de utilização e o impacto que essa ferramenta terá na educação no tocante ao ensino e aprendizagem. Ele comenta que a IA possibilita que as instituições de ensino superior possam oferecer atendimento personalizado 24 horas por semana, 7 dias por semana. Ela possibilita às instituições de ensino superior que elas ofereçam um atendimento personalizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que esses alunos eles possam, né, saber como lidar com todas as questões relacionadas à vida universitária. E apesar das preocupações, né, sobre computadores não serem capazes de entender as nuances do texto escrito ou da fala, a IA está sendo usada com cada vez mais sucesso, né, na avaliação de tarefas dos nossos estudantes. E o potencial da IA para melhorar a experiência de aprendizagem de estudantes com deficiência também é muito promissor. Imagina que eu tenho uma turma, alunos com deficiência visual, e que eles precisam fazer a leitura de um texto. Hoje em dia, nós temos um aplicativo chamado DrawsVox, que faz, né, essa tradução, ou seja, na medida em que ele vai passando o mouse em cima do texto, a ferramenta vai ditando. Porém, é uma linguagem, por vezes, muito mecânica. E com a inteligência artificial, nós conseguimos sintetizar a voz humana, fazendo com que essa leitura seja mais fluida, menos mecanizada, inclusive podendo o aluno escolher se quer ouvir uma voz masculina, feminina,
tom mais grave, mais suave, e assim a aprendizagem pode ser muito mais efetiva. Aqui nós temos o artigo, né, 10 Facts About Artificial Intelligence in Teaching and Learning, que vocês podem buscar na internet e fazer uma leitura desse trabalho, que de fato é bem interessante. E o texto também comenta que a inteligência artificial ela melhora os sistemas de análise da aprendizagem. Então, a análise da aprendizagem tem sido uma área cada vez mais enriquecida, que envolve aí a medição, a coleta, a análise e relatório de dados sobre os nossos estudantes e os contextos em que a aprendizagem acontece, com o objetivo de melhorar o ambiente de ensino e de aprendizagem. E o uso de inteligência artificial levanta preocupações sobre ética, moral, privacidade. Então, requer que o acesso a grandes quantidades de dados, incluindo aqueles confidenciais sobre os estudantes e quadros da faculdade, sejam feitos de maneira segura e adequada. O seu uso gera aí uma variedade de preocupações éticas, morais e de privacidade que precisam ser discutidas. E para pensar, aplicações inovadoras, elas vão continuar sendo desenvolvidas, gente, né? Vão continuar sendo exploradas, não há marcha ré, é daqui para frente. E cada vez mais os programas e cursos vão incluir inteligência artificial e temas relacionados e os currículos atuais eles devem ser adaptados para permitir com que os alunos possam desenvolver habilidades necessárias em um mundo no qual muitos empregos serão tomados por máquinas, enquanto novas carreiras elas vão surgir. Eu tenho 2 alunas atualmente que estão investigando inteligência artificial, uma no mestrado e outra no doutorado. A do mestrado, uma inserção da inteligência artificial no ensino médio e uma do doutorado, estudando a inserção da inteligência artificial no ensino superior. Então, são preocupações em todos os níveis sobre como inserir da maneira mais adequada essa inteligência artificial para que ela possa produzir, de fato, bons resultados. Um outro texto que eu também recomendo a leitura é o Artificial Intelligence Will Transform University. Here is how. A inteligência artificial vai transformar as universidades. Aqui está como. É um texto que foi publicado aqui no World Economic Forum, ou seja, o Fórum Econômico Mundial, falando sobre como a inteligência artificial vai transformar as universidades, como que de fato elas podem favorecer nossos estudantes e os professores, criando aí estratégias cada vez mais interessantes. E aí vocês podem perguntar, professor, mas como utilizar a IA no ensino superior? Bom, ela pode ser uma importante ferramenta de tutoria para esses estudantes. Você, como professor, pode, ao longo de uma aula, solicitar que a IA te traga um resumo de determinados temas para que você possa discutir esses temas com os alunos. Você pode pedir que a IA formule questões sobre aquele texto para que você discuta essas questões com os alunos na sala de aula. Você pode pedir que a IA realize mapas conceituais sobre determinados temas para que você possa explicar melhor os conteúdos para os alunos em sala de aula, ou seja, a ferramenta ela vai complementar o teu trabalho docente e também potencializar as tarefas realizadas em sala de aula. Você pode dizer para a IA, eu tenho um quadro, um datashow, um computador, pincel, algumas cartolinas, tesoura, o que eu poderia fazer com isso para uma atividade mais ativa? Ele vai transformar essa proposta, fazendo com que ele vai, de fato, criar uma proposta para você, com base no material que você tem, facilitando, assim, o aprendizado. Em muitas interações com as plataformas de ensino, tais como o Moodle, Blackboard e outras, a IA ela pode analisar o histórico de desempenho dos nossos alunos, bem como o estilo de aprendizagem de cada um, ou seja, identificando ali as suas preferências, criando planos de estudos personalizados, possibilita ao professor dar um feedback individualizado para cada estudante. Com isso, o aluno ele pode aprender no seu ritmo, aumentando a retenção do conhecimento em temas estudados. Uma pesquisa realizada aí em 2020 com professores de 4 países, Estados Unidos, Canadá, Singapura e Reino Unido, mostrou que profissionais perdem aí de 20 a 40% do tempo de trabalho, cerca de 13 horas semanais, só com atividades que poderiam ser perfeitamente automatizadas com inteligência artificial.
como, por exemplo, preparação de aulas, preparação de tarefas, preparação de atividades práticas para serem realizadas dentro de sala de aula. Isso tudo otimizaria o tempo do docente para que ele pudesse ter mais tempo para observar e acompanhar seus estudantes, resolvendo as suas dúvidas, permitindo uma maior interação e assim efetivando melhor a aprendizagem desses jovens. A IA também está sendo usada para desenvolver sistemas de tutorias inteligentes que podem oferecer suporte aos alunos em tempo real. Esses sistemas eles podem responder perguntas, fornecer feedbacks, explicações adicionais e até mesmo dar feedback sobre tarefas e exercícios, além da automação de tarefas administrativas como correção de trabalhos, agendamento de notas, sistemas de registros e notas que também podem ser feitos por meio da inteligência artificial para otimizar esses processos. E, em termos de acessibilidade, os alunos com deficiência também podem ser beneficiados com sistemas de reconhecimento de voz, onde a transcrição em tempo real pode ser feita e, para quem possui deficiência visual ou baixa visão, softwares de leitura de tela tornam materiais didáticos mais acessíveis para esses indivíduos. Outros contextos de utilização, como preparação de aulas, né, elaboração de estratégias, ou seja, digamos que você tem determinados recursos e quer que ele crie um plano de atividades, é possível, ou de estratégia metodológica para resolver determinadas dificuldades de aprendizagem. Desenvolvimento de atividades, nesse caso a IA pode ser utilizada para criar atividades, você pode entregar a ela um texto e pedir que ele crie uma atividade ou crie uma estratégia, e assim dinamiza melhor o tempo de sala de aula, permitindo melhor aproveitamento e principalmente um melhor aprendizado por parte dos nossos estudantes. Além da criação de provas, né, que podem ser feitas por meio da IA, a inteligência artificial é uma ferramenta muito potente, né, e muito robusta e pode auxiliar de fato os professores nesse processo educacional, potencializando e personalizando o ensino, fornecendo feedbacks imediatos, gerando recursos educacionais interativos. No entanto, exige também criatividade, conhecimento sobre prompts. O importante não são as respostas, mas sim as perguntas, a forma como você pede para que a ferramenta possa te trazer os melhores resultados. Por vezes eu ouço pessoas que dizem: olha, o ChatGPT, né, o Copilot, eles não são boas ferramentas. Aí eu pergunto, como que você está solicitando as perguntas, as tarefas? Porque se você não souber solicitar, ele não vai te entregar o que você deseja. Tá? Além disso, é importante que o professor tenha inteligência para avaliar, para combinar as respostas dadas com suas próprias ideias, além, né, de integrar outros recursos e outras tecnologias ao que a ferramenta te entrega como resposta. Corrigir o que ela traz, analisar o que ela traz e integrar com outras propostas para que a atividade seja mais rica. E sobre o futuro da educação com inteligência artificial. Novos cursos, eles estão sendo abertos, né? Algumas disciplinas, elas tiveram mudanças com a integração de inteligência artificial, tivemos criação de aplicativos para facilitar o ensino, a pesquisa, geração de conteúdos, e a IA tem um potencial de transformar profundamente o ensino superior, tornando-o bem mais personalizado, mais eficaz e mais acessível. No entanto, é sempre importante considerar as implicações éticas e sociais dessa tecnologia. E aí nós temos o exemplo da primeira turma formada em inteligência artificial no Brasil, a turma formada na Universidade Federal de Goiás, e o curioso é que essa turma só tem uma mulher. Olha, todos os outros ainda são... O mais curioso é que essa turma só tem uma mulher. Todos os estudantes praticamente aí são homens e o mais curioso é que essa turma só tem uma mulher. Todos os outros estudantes são do sexo masculino. E na reportagem diz assim, que a primeira turma de inteligência artificial da UFG forma-se e todos os alunos já estão contratados por empresas. Enquanto que o curso de ciência da computação, ele é bem generalista, ou seja, te permite aí uma atuação em várias áreas da computação, o de inteligência artificial é específico para esse domínio, né, de integração de IA em sistemas e empresas.
Além disso, nós também temos mestrados em inteligência artificial, como é o caso ali da reportagem ao lado, que comenta sobre o mestrado no ITA, nessa área específica, e temos também cursos à distância de inteligência artificial. E temos também cursos à distância sendo ofertados de inteligência artificial e machine learning. Temos ainda mestrados no exterior, é o caso aqui da Universidade do Porto, que tem esse curso em parceria com a Faculdade de Ciências e a Faculdade de Engenharia, um mestrado interessante que também pode ser muito válido. Essa instituição ela é renomadíssima e eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado em Educação e Multimídia na Universidade do Porto, em Portugal. Vale muito a pena, eu recomendo. Bom, mas nem tudo são flores, né? Nós também temos perigos. Tudo na vida tem o seu perigo. Essa cadeira aqui que eu estou sentado, ela é muito confortável, ela foi pensada para, né, fazer com que as pessoas estivessem ali mais confortáveis sentadas. Porém, ela também pode ser utilizada para o mal. Eu poderia pegar ela, né, para machucar alguém, né, para quebrar algum objeto. Então, ela também tem o seu lado negativo. E qual o lado negativo da IA? Então, a IA no ensino superior é um fenômeno, traz consigo um conjunto complexo de desafios e considerações éticas. Uma delas é essa questão do viés discriminatório, né? O viés da discriminação. Ou seja, como a IA é alimentada com textos que são colocados lá por seres humanos, pode ser que esses textos estejam escritos também de maneira discriminatória. Dessa forma, o que vai acontecer? Ao criar um novo conteúdo, ao reproduzir um novo conteúdo, ele também vai levar esse viés discriminatório, e que não é nada bom. Outra preocupação dos educadores, dos gestores, é a dependência excessiva. As pessoas se acostumam muito rápido a utilizar essa IA e, para tudo que elas vão fazer, elas querem colocar a resposta por meio da IA. Então, esse uso excessivo da IA pode levar a uma diminuição na qualidade da educação, substituindo as interações humanas, substituindo a possibilidade, a criatividade dos nossos estudantes quando eles querem fazer tudo por meio da IA. Eu sempre digo, olha, ela é uma ferramenta excelente para ser um tutor para você, para tirar suas dúvidas, para complementar as ideias que você tem, mas não para substituir tua capacidade de raciocínio. Afinal de contas, se você utiliza a ferramenta para tudo, daqui a pouco você não será mais capaz de escrever, de falar, de agir em uma sociedade que realmente exige essas habilidades de você. Desenvolvimento crítico. Então, a IA deve ser utilizada para completar e não para substituir o desenvolvimento do pensamento crítico dos nossos estudantes. A automatização de funções. Então, as tarefas, né, automatizadas no ensino, elas podem levar a uma perda de empregos. Algumas pessoas que realizavam atividades repetitivas, elas terminam perdendo o seu espaço para a inteligência artificial, porém, outras áreas vão surgindo, né? Então, é uma dificuldade aí, uma desvantagem momentânea, já que permite com que as pessoas rapidamente também se insiram em outros contextos, busquem outras formações e que, por vezes, podem pagar um salário até melhor, né? As relações interpessoais também elas terminam ficando fragilizadas, porque muitas vezes a pessoa utiliza a IA, por exemplo, para aprendizado de idiomas. Então, hoje eu posso baixar o aplicativo do ChatGPT no meu celular e conversar em inglês com a ferramenta, substituindo assim uma conversação com um humano, onde eu teria que gastar, né, um valor para fazer essa conversação, né, para treinar o idioma. Eu posso treinar agora com a inteligência artificial. E isso reduz as relações interpessoais. Bom, outro ponto aqui que merece nossa reflexão outro ponto que também merece nossa reflexão, e já nos encaminhando aqui para o final dessa discussão, é do Aloysio Segurado, que é pró-reitor da USP. Ele diz assim: esses recursos são muito eficazes e muito importantes na questão da aprendizagem, mas nós somos educadores e o nosso trabalho vai além da aprendizagem. Sim, é importante que nós trabalhemos não só esses recursos da IA, mas como muitos outros, lembrando que isso é um pedacinho do trabalho e jamais nos substituirá. Então, a ferramenta, por mais que ela seja ágil, que ela tenha todas essas facilidades, esses recursos, a interação humana,
a capacidade de sensibilidade, de olhar o outro, de tentar perceber suas dificuldades e auxiliar, a ferramenta ela não é capaz, ela é fria, ela é mecânica, ela não tem sentimentos. E no processo educacional, nosso sentimento, a nossa capacidade de olhar o outro, entender o outro, compreender o outro em suas nuances é fundamental para esse desenvolvimento. E ainda ele afirma que a interação professor-aluno em sala de aula é um momento imprescindível do espaço de formação. No entanto, as tecnologias podem ajudar a complementar e reforçar essa relação, eventualmente tirando aí alguns conteúdos meramente expositivos que podem ser tratados à distância, de forma assíncrona, e preparando os estudantes para o momento valioso de interação com os professores para a solução de questões baseadas em conhecimentos e pressupostos teóricos que eles podem adquirir usando a tecnologia. E aí, gostou das discussões sobre a inteligência artificial no ensino superior? Aqui no nosso canal você encontra um conjunto de vídeos que tratam sobre essa temática para que você possa aprender mais. Então, um desses vídeos é justamente esse aqui, ó. Inteligência Artificial na Educação e os Desafios do ChatGPT, uma formação completa sobre como utilizar o ChatGPT na sala de aula, na educação, e que pode favorecer você nesse processo, trazendo aí uma visão bem prática, mostrando como a ferramenta funciona, que comandos que você deve colocar e como os construir para facilitar o seu trabalho. Além disso, temos também um vídeo como criar prompts, comandos imbatíveis para o ChatGPT, além de jamais compartilhe essas 3 informações no ChatGPT. O que será que nós não devemos compartilhar lá? Vá no canal e assista. E como verificar se um texto foi produzido por inteligência artificial? Será que tem como? Que ferramentas que estão sendo utilizadas para tal? Assista e aprenda um pouco mais. E inteligência artificial, gente, virou de fato o assunto do momento. Então é capa de revista, já que trata com informação, e a informação é o novo petróleo do momento. Nós precisamos encontrar informação, refinar informação, extrair informação, distribuir informação, monetizar informação. Então, muitas coisas que podem ser feitas com informação. E aí temos uma conjunto de indicações de leituras, né, como Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso, da Marta Gabriel. Nós temos aí Inteligência Artificial, A Próxima Onda e o Maior Dilema do Século XXI, da Marta Suelman. E nós temos o Kao-Fu Lee, né, e Chen Qifan, 2041, como a inteligência artificial vai mudar a sua vida nas próximas décadas, além de Desmistificando a Inteligência Artificial, de Dora Kaufman, Inteligência Artificial, de Kai-Fu Lee, e Inteligência Artificial na Educação Básica, aí, uma obra organizada aí por 4 autores e que vale a pena também nossa reflexão. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas, das discussões sobre essa temática, e se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nas caixinhas. E, se você tiver alguma dúvida, coloque aqui na caixinha. Se você tiver alguma contribuição também sobre o tema, pode colocar aqui. Serão bem-vindas esses comentários para que ajude a formar outras pessoas sobre essa temática que é tão importante. Agradeço a sua atenção e espero revê-lo em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Grande abraço.